Vou lhe explicar daqui a pouco as maneiras em que Deus trabalha trazendo milagres. Em ambientes, pela fé ou pela unção. Eu gostaria que você me ajudasse a formar um ambiente aqui essa noite. Sabe para quê? Porque no ambiente de milagres, você não vai precisar de mão tocar na sua cabeça. No ambiente de milagres, você não vai precisar que alguém ore por você. O próprio Deus vem e te toca. Você ouviu? O próprio Deus vem e te toca. Vamos adorar o Senhor. Vamos. Quantos querem ser casa favorita de Deus nessa noite? Eu quero ser. Vamos, siga para Deus nessa noite. Onde você gosta de Vamos, você precisa cantar diante do Espírito Santo. quero ser a casa favorita. Quero ser teu altar. Vamos. Quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser a casa favorita. Quero ser teu altar. Vamos todos juntos, eu quero ser. Eu quero ser o lugar. Isso, vamos, irmãos, vamos. Vamos, igreja, Espírito Santo. Quero ser a casa favorita. Deixa queimar essa noite, Quero ser, eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Quero ser teu altar. Eu quero ser onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser teu altar. mais uma vez, por favor. Eu quero ser. Siga para Deus. Vamos. Você gosta de Realmente acordando, realmente Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser teu altar. Amém para quem está no celular. Está bom para quem está no celular. Continue. Aleluia. Somos um povo, somos uma família. Não sei você, mas eu estou queimando. Eu estou queimando. Não morrendo o Espírito Santo aqui. Eu me atreveria a dizer que realmente sendo curado já aqui essa noite. Eu me atrevo a dizer que realmente sendo tocado pelo Espírito Santo. Alguém sendo tocado pelo Espírito Santo. Vamos. Alguém sendo tocado. Vamos queimar essa noite. Vamos queimar agora. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser teu altar. Espírito Santo, tu és bem-vindo sobre nós. Fala, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor, essa noite. Estamos aqui
para ser tocado pela tua vontade. Tem algo queimando, querido, tem algo queimando. O Espírito Santo. Obrigado por estar entre nós. E nós te damos liberdade essa noite, Senhor. Nós te damos liberdade essa noite, Senhor, para nos queimar diante de Ti. Diga para Deus alguma coisa bonita essa noite. Senhor, nós te damos liberdade essa noite. Queremos ser tocados por Ti, Deus, como nunca antes. Faz outra vez, Senhor. Queima-nos outra vez. Por favor, Senhor, como a ministração de domingo passado, nós queremos continuar queimando diante de Ti. Não sei você, mas aquela ministração de domingo passado ainda está queimando a minha alma. Eu ainda estou colocando lenha na fogueira, porque eu quero queimar diante de Deus. Fala, Senhor, queima essa noite. Diga para Deus, queima essa noite, Deus, na minha vida. Queima essa noite, Senhor, na minha vida. Pelo poder do Espírito Santo. Bota palmas para Jesus. Sente-se, por favor, se você não se Sou feliz por você estar aqui na casa do Senhor, mas sou feliz por eu estar aqui na casa de Deus essa noite. Eu sou da última remessa agora do grupo Apacentar, né? Quais são as últimas remessas do grupo Apacentar que tiveram aqui? Tem mais alta, mais empolgada, vamos lá, entendeu? Isso. Nós somos da última remessa do grupo Apacentar. Eu quero fazer bonita essa noite, eu quero vir bonita essa noite. Não sei se você está percebendo, vim de roupa de crente, de roupa de vir na igreja. Está passando um irmão hoje, eu disse, nossa, que diferença disso, eu estou indo na igreja. Sabe? Porque eu aprendi com o pastor que às vezes a imagem ela fala mais que a mensagem. Vocês estão entendendo? A imagem às vezes fala mais que a mensagem. E depois de lá eu comecei a vir mais arrumadinho. Não sei se eu tentei, sabe? Eu tentei andar mesmo na linhagem dele, mas não consegui, sabe? Mas eu falei, né? Estou tentando andar mais bonitinho, porque eu tenho uma mensagem de Deus no meu coração diante. Glória a Deus. E a minha aparência não pode estragar isso com o que eu quero falar com vocês. Mas primeiramente, como nós aprendemos, eu quero dar honras e não por, como posso dizer, porque tenho que dar, não, mas porque eu tenho prazer em dar honras ao meu bispo essa noite. Fico feliz por ele estar aqui. Se você puder bater palmas, fica Quantos estiveram lá terça-feira? Quantos? Nossa, era a gente mais animada, parece. Quantos estiveram lá? Glória a Deus, aleluia! Esses aí estavam lá. Eu sei que os demais não puderam estar, né? Se pudessem, teriam estado. Foi algo maravilhoso, de verdade. Fiquei muito feliz, né, de participar disso, de poder estar orando lá pelo meu líder espiritual que me abençoa. E feliz por vocês, né, ter se deslocado de longe para estar lá. Então, primeiro dou honras ao meu bispo, pastor, né? E eu fico feliz por ele ter sido meu pastor antes de ter sido pastor de vocês. Só que na época ele não era tão bonzinho assim, né? Eu fico apavorado hoje, ele é muito bonzinho, né? Ele é muito bonzinho, não, ele não era nem um pouquinho disso aí, sabe? Sempre foi um homem de Deus, isso é verdade, sempre foi um homem de Deus. Por isso que eu estou hoje debaixo da tutela dele, por isso que hoje estou debaixo da proteção espiritual dele, né? E eu quero que você dê honras a isso. De estar debaixo de uma cobertura de um homem de Deus. Glória a Deus. Eu não sei você, eu não procuro ver isso aí, mas a gente vê tanta falcatrua na internet, pessoas, né, que estão se intitulando homens de Deus hoje e não servem para nada. Né? Mas nós temos homens de Deus aqui na casa, líderes, pastores, que nos abençoam de verdade. Eu sou feliz também de dar honras à minha esposa, meu filho, minha esposa, coloque em pé. Você é solteiro, dá uma olhada, né? Porque ela é minha esposa. Isso. Um pouco aí, olhando minha esposa sabe, tá? A Bíblia diz que no céu não vai ter esse negócio de casamento, sabia disso? Não vai ter. Mas eu disse para ela, teu nome aparece de salto alto no céu que eu te pego.
de Deus abraço na frente de Davi, de Golias, de qualquer lado, sabe? Porque eu sou apaixonado pela minha esposa. Você pode dizer isso para a minha esposa, você pode apaixonar por ela ou não dá certo? E antes que pensa, hoje não vai dar certo. Eu sou apaixonado pela minha esposa. E sabe quando isso foi transformado em minha vida? Quando eu fui no encontro dela primeira vez. Glória a Deus. Eu antes do encontro, eu tinha me separado da minha esposa por uma semana e meia. Isso pode fazer um dia melancólico, que agora nossa meio triste. E nós estávamos separados, voltamos novamente. Eu pensei agora, depois desse susto aí, nós dois vamos aprender. Não aprendemos nada. Brigava, até hoje eu não sei o que. Brigava por tudo, tudo era motivo de discussão. Você não poderia botar isso para mim aqui embaixo? Tenho medo de arrancar isso aqui. Até comprei um óculos hoje para poder ler a Bíblia e o pastor Bispo ele. Tem pessoa que é sincera demais, né? Tem coisa que eu preciso dizer para os outros. Eu voltei assim, comprou na farmácia, né? Ah, meu Deus, por quê? Parece que sabia. Não estava conseguindo ler. E nós estávamos vivendo uma vida atribulada. Quando a minha esposa foi para o encontro, Deus transformou, foi algo comigo, mas eu precisava. Eu me lembro que fui no encontro, fui restaurado, Deus tocou, mas eu pensei que era hora, meio que passageiro. Eu falava para os outros que eu não amava mais. Falava para as pessoas que eu estava com ela por causa dos meus filhos. E hoje nós estamos orando para os nossos filhos casar, para nós ficar sozinhos novamente. Para te ver a transformação. Até meu filho fica apavorado, sabe? Os caras, na hora de eu casar, eu tenho um palhozinho, eu tenho uns quantos carrinhos velhos, mas o palhozinho é o pior. Eu disse, cara, eu amo esse palhozinho, se tu casar hoje, eu te mando embora, tu vai com o palhozinho, vai ser feliz. Por que isso? Eu quero ficar com a tua mãe mais à vontade, sabe? Tendo brasa para queimar, também é para queimar. Os casados entenderam isso aí. E quando eu cheguei em casa, irmãos, sabe, tem pessoas que dizem, o amor acabou. Não. A Bíblia diz aquilo que Deus uniu, não separou. É por isso que eu digo que você precisa dar honra ao líder espiritual que está sobre a tua vida. Porque na época eu fui pedir conselho para um pastor meu. Meu Deus. Até vergonha. Ele disse, cara, tu tem mais que largar. Não dá certo, não dá. Paga a pensão das crianças, de vez em quando leva um ranchinho, vai viver tua vida, vai fazer a obra de Deus. O que Deus uniu não separa. Quando eu voltei para casa daquele encontro, eu voltei apaixonado pela minha esposa. Voltei apaixonado por ela. Estou apaixonado por ela até hoje. Eu falo para os outros, você vai lá no serviço, tu não sabe. De vez em quando tem alguém falando no rádio, eu digo, é tu, Sueli? Eu escuto a voz dele em todos os lugares. Você, quantos não foram no encontro ainda? Te dou conselho a você no encontro. Você vai fazer bem para o teu casamento, vai fazer bem para a tua esposa, para os teus filhos, porque você vai vir incendiado de uma restauração completa, vai vir sobre a tua vida. E coisas incríveis acontecem. Mas eu quero entrar em uma palavra essa noite. De verdade, eu não queria ministrar hoje. Mas foi ontem. Ontem a pastora Mari colocou algo. Foi ontem que colocou aquela pregação do Luciano Subirá? No Radassa, também estou no grupo do Radassa. Cuidado, mulheres, que vocês colocam. Não coloquem nenhum segredo do esposo de vocês, que eu falo tudo aqui quando tiver lugadinho. No grupo do Radassa. Foi a minha experiência também, o meu. E ontem ela colocou no Radassa, até no culto de domingo passado. Não foi minha esposa que elogiou a Lília, não foi eu. Sabe? Fui queimado no culto passado por aquela mensagem. De verdade, queimou meu coração. E queimou durante a segunda, durante a terça e está queimando até hoje. E eu queria trazer uma palavra de Deus, não aquilo que eu acho bonito, mas aquilo que eu estou procurando viver. Porque já vi pessoas dizendo, eu não sei que palavra pregar. Prega o que está vivendo, melhor coisa. Pega aquilo que está dando certo na tua vida, melhor coisa. Porque a palavra de Deus, ela é um estilo de vida. Não é algo bonito para compartilhar, é algo que traz mudança radical. E nesse altar nós estamos vendo nesses dias que mensagens estão queimando. Eu me lembro da mensagem da pastora Dayana pregando sobre o que ela pregou. Alguém sabe dizer? Não. Vaso, oleiro. Vamos. Ninguém sabe.
Não está queimando a vida de vocês aquela mensagem que ela pregou sobre o vaso na mão do rei? Aquilo aí não está queimando no meu coração. Depois tivemos o pastor Nelson pregando sobre o quê? Até eu pensei que não era orgulhoso. Eu disse, nossa, eu também sou orgulhoso. Pregou sobre orgulho. E sabe o que é legal? Que nós ouvimos a mensagem aqui e nós pregamos para nós mesmos durante a semana, meus irmãos. Temos cultos que eu não pude vir aqui, que o Marlon me pregou daí a semana toda, sobre Kairos. E qual a outra palavra? Kairos o quê? Cronos. Depois tivemos, eu não pude vir na outra mensagem, e a gente tivemos uma mensagem da Bíblia trazendo sobre não apagar o Espírito Santo, sobre como manter acesa a chama de Deus. E isso, irmãos, tem que ser algo para ser vivido. A palavra de Deus, ela tem que ser algo para ser vivido. Não é algo para se emocionar, para chorar, eleger. Você precisa queimar nela durante o dia, durante a semana. Você precisa pôr ela em prática para poder viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E essa palavra de Deus aqui está me queimando faz tempo. Esse tempo atrás eu estava caminhando no serviço lá e passou por mim um crente de outra igreja. Eu quero parabenizar o coral essa noite. Fantástico, fantástico. Né? Não tinha visto um coral assim antes. Né? Vocês até saíram fora do padrão da igreja. Tá? Se movimentaram demais, estava muito alegre. Isso às vezes tem lugar que não dá certo. Eu me lembro que esse tempo atrás, o meu irmão, né? Algum tempo atrás nós estávamos trabalhando lá e chegou um cara e disse, mas vocês são crente mesmo? Eu disse, olha, é para ser. Mas vocês não parecem com crente. Eu disse, por quê? Porque vocês são tão felizes. Eu disse, nossa. Eu vejo vocês sempre rindo, sempre brincando. Eu disse, mas tem algum pecado? Eu disse, não, mas é que eu já fui na igreja, eu sei que não é assim. Olha só a visão que alguns têm de ser cristão. Cara, eu sou feliz demais por ser crente. Sou feliz demais por Jesus ter me escolhido. Sou feliz demais por Ele ter escrito meu nome no livro da vida. Aleluia. E por eu ser um salvo hoje. Sou feliz demais. E essa palavra tem queimado no meu coração. E esse tempo atrás, quando eu estava falando, estava passando lá e um irmão chegou em mim e disse, o que está acontecendo contigo? Porque estou semblante meio decaído. Eu disse, cara, eu estou lutando para não ser mais condenado. E eu disse, não, mas isso é normal, o diabo vem para condenar. Eu disse, não, o negócio não é o diabo, o negócio é eu mesmo. E ele não entendeu, eu disse, mas por que isso? Eu disse, porque Jesus, o sangue dele tira toda a culpa. Eu disse, é para mim viver como alguém que não tem mais culpa diante de Deus, porque essa foi a obra de Cristo no Calvário. Esse foi o plano de Deus, o plano original de Deus, foi fazer nós inculpáveis diante dele. Ele mesmo diz através de Paulo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que diante dos seus olhos nós fôssemos santos, irrepreensíveis e sem mácula. Sabe aquela igreja que fala que Jesus veio buscar? Que é santa, sem mácula, e a gente se esforça para ser santo, e a gente se esforça para ser sem culpa, e a gente se esforça para não ter defeito. Só que quando a gente entra por essas obras, nós cometemos um erro de dizer diante de Deus que o sacrifício dele não é perfeito e não é o suficiente para me tornar, para te tornar santo diante dele. Porque não é diante dos homens que Deus nos torna santo, é diante dos seus olhos. E isso não é uma condição de obras, é uma condição de como Ele nos enxerga. Não é de como nós nos tornamos, é de como Ele nos enxerga. Eu quero trazer alguma coisa para você essa noite, debaixo desse tema, como eu disse, eu queria trazer. Mas, vendo que a pastora Mari colocou sobre lei e graça, Luciano Subirá, até não olhei para não cair na tentação de daqui a pouco entrar pela mesma linhagem que ele prega e trazer a mesma mensagem. Você vai ter olhar e dizer, nossa, ele copiou. Procurei não olhar, mas ao chegar em casa quero olhar. Porque existe uma grande diferença entre a Antiga Aliança e Nova Aliança. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele traz o conceito de herança de alguém que deixou para nós depois de morto. E o Antigo Testamento é uma herança que foi nos deixada por Adão. Uma herança de pecado, uma herança onde não tinha mais domínio, uma herança onde não tinha mais controle,
uma herança fraca e uma herança amaldiçoada. Depois disso, até Jesus chegar, Deus criou algumas alianças, não dispensações, mas alianças, dispensações também, mas algumas alianças para poder abençoar o povo. Teve a aliança que ele fez com Noé, que salvou Noé do dilúvio. Teve a aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Tanto é que essa aliança, ela durou até Jesus vir. Os antepassados todos, ali até Jesus, todos quando iriam orar, eles lembravam a Deus da aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. Porque eles não oravam dizendo, meu Deus que está nos céus. Eles diziam, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque eles recorriam à aliança que Deus fez, tinha feito para eles, para serem abençoados. E o que nós notamos hoje, não na igreja local, mas no contexto de igreja, que muitas pessoas ainda estão vivendo a antiga aliança mesclado com a nova aliança. Ainda estamos orando para receber alguma coisa. Ainda estamos jejuando para receber alguma coisa. Ainda estamos fazendo campanhas de oração para receber alguma coisa. Esse dia eu fui até meio atribulado. Estava ouvindo uma mensagem na internet, no YouTube, onde alguém citou Deuteronômio 28. Citou Deuteronômio 28, vai para lá, por favor. E o pastor esse se alegrou em citar o Deuteronômio 28. Ali fala das bênçãos de Deus. Capítulo 28, versículo 6. Diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno, o seu Deus, e obedecerem, olha bem, ouvir a voz do Senhor Eterno, o seu Deus, e obedecerem de todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças, a todos os seus mandamentos que hoje estou promulgando, o Eterno os elevará muito acima de outras nações do mundo. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e se espalharão além de vocês, se vocês obedecerem à voz do Eterno, seu Deus. E daí vem a lista: serão abençoados na cidade, no campo, a bênção do Senhor será sobre os filhos dos filhos, e vem a colheita, vem muita coisa. E no versículo 15 diz: vou dizer agora o que acontecerá se vocês não ouvirem atentamente a voz do Eterno. Até o versículo 15 é bênção de Deus. Sabe o que eu descobri esse tempo atrás? Que as leis de Deus foram dadas no Monte Sinai porque o povo de Deus estava meio chateado, estava aborrecido de ser tratado com misericórdia e graça. E eles achavam que Deus estava tardando em abençoar eles. Porque uma certa vez ficaram 3 dias e 3 noites sem beber água, e eles murmuraram, e Deus pegou, então deu águas para eles. As águas eram amargas, Deus mandou Moisés colocar uma planta lá e ficaram doces. E depois, para lá, coisas foram acontecendo, eles falaram com Moisés. No livro de José, o historiador José fala que eles falaram com Moisés, e Moisés, a partir de agora, fala para Deus nos tratar como nós merecemos. Fala para Deus que chega de favor, diga para Ele nos dar as leis, o que é para nós fazer, nós vamos cumprir o que é para nós fazermos. E Ele então abençoará cada um de nós indiferentemente. Porque chega de nós pagarmos pelos outros, chega de nós sofrer penalidade pelos outros que não estão obedecendo. Até ali ninguém tinha morrido. Até ali eles pecavam e Deus usava de graça, misericórdia e abençoava. Eles murmuravam, Deus usava de graça, misericórdia, dava maná. Eles murmuravam e Deus sempre alimentando e abençoando eles. Quando eles decidiram viver pela lei de Deus, Deus então manda as 10 leis, depois mais 613 preceitos, para que eles viessem obedecer. E naquele mesmo momento, mais de 3.000 homens morreram, por ter pecado contra Deus no primeiro mandamento, que era não terá outros deuses além de mim. Sabe, ali então foi a última aliança,
A antiga aliança, o Antigo Testamento, que era a aliança feita através de Moisés, a aliança da lei. Quem era bom, Deus tratava com bondade. Quem não era bom, não tinha como Deus tratar com bondade. Só que o plano de Deus sempre foi nos abençoar. Só que o plano de Deus sempre foi nos trazer a graça e bondade. E quando nós entramos nessa palavra aqui, nós entendemos que ninguém conquistou essa bênção de Deuteronômio 28 por ser bom diante de Deus, por cumprir a lei diante de Deus. Não. Deus teve que criar um sistema sacerdotal levítico para que o povo fosse abençoado através de uma pessoa só. E tudo aqui vem trazendo sombra do Novo Testamento, da Nova Aliança, a sombra daquilo que Cristo iria fazer no dia para nós. Então Deus criou o sacerdote, criou o sistema sacerdotal, criou os levitas, para poder abençoar o povo. Então a partir dali o povo não era abençoado por aquilo que eles faziam, mas de acordo fosse o sacerdote, o sumo sacerdote, o povo era abençoado. E uma vez no ano, e tinha o tal do Yom Kippur, uma festa diante de Deus, onde o povo iria para pedir misericórdia e para obter o favor de Deus para o próximo ano. E estando ali, eles levavam, cada um levava um cordeiro. E isso é muito incrível, porque João mesmo diz lá no Novo Testamento, capítulo 1, quando ele olha Jesus, ele diz: aí, eis o cordeiro do mundo, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eles levavam um cordeiro, os sacerdotes examinavam o cordeiro, para ver se o cordeiro era puro, era santo, era perfeito. E diante do cordeiro, o chefe de família colocava as mãos sobre o cordeiro, para imputar sobre o cordeiro todos os seus pecados. E ali ele confessava diante do cordeiro as suas falhas e os seus defeitos. E o cordeiro recebia então os pecados, e o cordeiro passava para aquele que tinha pecado a sua pureza e a sua inocência. O cordeiro então era morto, o sangue era aspergido sobre os utensílios santos. Quero acelerar para nós naquilo que vai resultar a mudança da nossa vida essa noite. Então ali era aspergido o sangue, e depois de muitas ofertas, muitos holocaustos, o sangue era levado para o propiciatório, onde estava a arca do Senhor, a arca da aliança. Aonde eu pensava que era uma bênção a arca da aliança. A arca, naquela época, arca significa caixão. E o que tem dentro de caixão? Coisa morta. Mas dentro do caixão, dentro da arca, tinha o quê? As tábuas da aliança, que era para ser bênção, mas trouxe mortandade. Era para ser bênção, mas se tornou maldição. Tinha o maná, que era para ser bênção, mas tornou em murmuração, porque o povo rejeitou o maná. Tinha a vara de Arão, que era sinal de que Deus estava provando o sacerdócio, mas o povo estava, como posso dizer, estava rejeitando o sacerdócio de Deus. E quando Deus vinha para abençoar o povo pela oferta do sumo sacerdote, Deus mandou entre os querubins colocar um propiciatório, e sangue era colocado sobre o propiciatório, uma bandeja de sangue. E quando Deus vinha sobre a arca, ele olhava através do sangue do cordeiro perfeito para poder abençoar o povo. E assim o povo era abençoado pelo sacrifício. Tá, e o que isso modifica na nossa vida? É que o problema nosso, de algumas igrejas hoje, de algumas mentalidades, que nós ainda estamos trabalhando por esforço para adquirir aquilo que Deus nos tem dado de graça. Ainda estamos procurando trazer Jesus para perto. Esse dia eu estava falando com alguém, eu disse: olha, muitos querem ir para o céu para estar perto de Jesus, mas se a gente for ver na lógica, Jesus nunca vai estar mais perto de você do que agora. Porque a Bíblia diz que no céu terá um trono e ele estará sobre o trono. Então vai ter um local onde ele vai estar. E alguém sabe dizer onde Jesus está hoje? Alguém pode bater para dizer onde Jesus está hoje? Não tem mais perto que isso. Vocês estão entendendo? Queremos algo que já está tão próximo de nós. É como o povo no deserto, querendo a terra prometida, quando Deus estava sustentando eles dia e noite. Quando a presença de Deus estava sobre eles de uma maneira visível. A terra prometida não era um lugar, era alguém.
E esse alguém era o Espírito Santo. Sabe, muitos de nós queremos Jesus para poder escapar do inferno. E esquecemos de viver esse momento aqui. Sabe por que eu aproveito o culto? Eu faço alguns barulhos meio diferentes. Porque eu tenho muito que agradecer a Deus. Porque Deus tem sido bom. Eu me lembro de um culto que eu fui há muitos anos atrás. E no final do culto deram para me orar no altar. E eu fui fazer uma oração de hipócrita, uma oração de gratidão. E eu disse: Senhor, obrigado pelo Senhor ter estado aqui essa noite. E Deus me interrompe aquilo lá, me dá uma agonia na alma. E Deus fala ao meu espírito: eu não passei nem perto daqui hoje. Você está entendendo? Deus disse: ninguém foi capaz de chamar a minha atenção nessa noite. É por isso que quando eu venho no culto, a minha parte eu estou fazendo. Eu estou tentando chamar a atenção de Deus para mim. Quem precisa sou eu, quem quer sou eu, quem ama Ele sou eu, quem tem que fazer o culto sou eu. Sabe por que dessa mensagem? Porque uma vez uma senhora chegou até mim, minha esposa. Ela tinha pegado AIDS, tinha feito 5 ou 6 exames e todos deram positivo. E ela chegou em nós para falar da situação dela. E nós estávamos vivendo uma revelação de Deus que Deus tinha nos dado na época sobre filiação, sobre receber aquilo que o filho tem direito. Mas nós vamos lembrar mais algumas coisas, se der tempo. Sobre receber aquilo que nós temos direito diante de Deus. Não o que merecemos por esforço próprio, mas aquilo que temos direito através da obra da cruz do Calvário. E ela chegou naquele momento, na revelação que nós estávamos recebendo naqueles meses, nós estávamos queimando essa palavra. Uma das coisas que você precisa nesses dias é queimar diante da palavra de Deus. Nós temos costume lá em casa, eu e a minha família, de nos reunirmos quase toda noite, eu, minha esposa, meus 2 filhos, e nós lemos a palavra de Deus. Não só lemos, nós estudamos ela, pegamos o dicionário, tocamos algumas palavras que dá para tocar, depois procuramos entender, ver como é que cada um entendeu. Sabe para quê? Para poder viver essa palavra. E eu me lembro de uma noite que nós nos reunimos diante de Hebreus 10, e nós lemos a noite toda aquilo lá e começou a queimar, e começamos a chorar diante de Deus em cima da nossa cama. E fomos para o outro dia novamente diante de Hebreus 10 e começou a queimar novamente, queimar. E nós começamos a estudar sobre isso. E nesse dia Deus me trouxe uma revelação da palavra justificados. Porque o que mais você vê na nova aliança é que nós somos justificados. E justificados significa comparecer diante de Deus sem culpa, sem defeito e sem complexo de inferioridade. É isso que Paulo diz. Agora vocês podem chegar diante do trono da graça com ousadia, porque não há mais culpa em vocês, não há mais defeito em vocês, não há mais mancha em vocês. Vocês são santos diante de Deus. Quantos aqui conseguem acordar na segunda, na terça-feira como santo? Não levante a mão, por favor. Quantos conseguem voltar para casa depois de um dia de trabalho se sentindo ainda um santo? Quantos conseguem, de repente, no meio do trabalho, alguma dificuldade acontecer e você for chamado para orar e você não precisar ir para o banheiro para pedir misericórdia? Você ainda se sentir um santo diante de Deus. Porque nós fomos chamados para viver esse estilo de vida. Viver assim como Jesus viveu na terra. Porque Jesus não veio somente para trazer salvação para nós. Ele veio como filho para nos trazer exemplo, para nós seguirmos as suas pisadas e viver assim como ele viveu. Viver como filho de Deus. Eu me lembro que daí nós fomos querendo que nós orássemos por ela, e nós tentamos e procuramos fazer ela entender que Deus amava ela. Só que ela dizia, chorando, ela dizia: não, mas eu sou uma autor desviada e eu sei que isso aí é minha culpa. Nós dizemos: não, chega de culpa. Jesus te ama. E ela diz: isso aí de repente é um castigo de Deus. O problema é de algumas pessoas. E essa semana passada e essa semana, não sei na sua célula, mas nós estudamos sobre vontade de Deus. Vontade permissiva, vontade
vontade total de Deus. E sabe, dentro de alguma dessas vontades, uma das coisas que nós entramos é para cuidar, porque daqui a pouco a gente se engana achando que aquilo que o diabo está nos levando cativo é a vontade de Deus. Porque nós precisamos entender que o Evangelho não é algo passivo. Você está me ouvindo essa noite? O Evangelho não é passivo. Você não pode sentar de braços cruzados e dizer Deus está no controle e seja o que Deus quiser eu vou aceitar o que Deus está mandando, não. Tem coisas que o diabo está vindo aí para trazer calor. Porque o próprio Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele veio para trazer vida e vida e abundância. Jesus veio para trazer vida e vida e abundância. E nós não podemos aceitar nada menos que isso. E nós podemos falar para ela até o ponto que nós sentimos que ela, sabe, aqueceu o coração e ela estava, vocês vão orar por mim, mas não me escute, você sabia que o amor de Deus estava no processo de trazer a ela o que ela precisava. Nós não fizemos como muitos fazem, se tu vir para Jesus ou vir para a igreja, Jesus vai te curar, não. Nós sabemos que o amor de Deus é incondicional, Ele te ama, mesmo você não amando Ele. Ele quer te abençoar essa noite, mesmo você não querendo um compromisso, Ele quer e vai te abençoar essa noite. E daqui a pouco nós fomos para orar por ela e ela esperava uma oração daquela, sabe, de fazer chuviscar saliva, aquele negócio de, sabe, de grito e coisa. Só que nós sabíamos que a obra já estava pronta. E depois ela mandou um recado para uma irmã, para nós, porque ela se sentiu na obrigação de vir para a igreja. E nós não colocamos a obrigação. Ela mandou um recado para uma irmã para nós, dizendo, olha, diga para esse que eu acho que os outros exames, eles se enganaram. Os outros 5, 6 exames se enganaram. Porque eu fiz agora, deu negativo, é que antes eu acho que eles se enganaram. Eu disse isso para ela que se enganaram, mas que Jesus ama ela de verdade. Vocês estão entendendo? Sabe por que eu falo isso? Porque eu passei um processo muito grande há um ano atrás com meu filho. Passei um processo aonde numa noite eles me tiraram da UTI, onde meu filho estava, eu estava cuidando dele. A minha esposa estava no outro quarto, longe, não tinha contato com ela nem por telefone. Porque ela estava em recuperação, porque tinha doado um pedaço do fígado para o meu filho. Eu estava com meu filho depois de 3 dias de transplantado e começou a dar tudo errado. Antes disso, no processo que nós vemos com ele, antes do transplante, o diabo conseguiu semear acusação dentro de nós. O diabo conseguiu tirar a identidade de filho que estava queimando dentro de nós. E colocou a função do religioso. Sabe qual que é a função do religioso? Ele tenta fazer de tudo, como posso dizer, para trazer Deus para o seu lado. Ele jejua porque ele precisa que Deus vá a favor dele. Ele ora para poder mostrar para Deus que ele já está pronto para receber algo de Deus. O religioso, ele sai fora da cruz do Calvário, ele sai fora da nova aliança, ele entra para a antiga aliança. Para o Antigo Testamento, aonde que você recebe é somente maldição. Aonde que você recebe é somente, como posso dizer, é somente pagamento pelo pecado. E nós começamos a viver isso aí diante da situação que nós estávamos vivendo. Começamos a jejuar para Deus curar o meu filho. Começamos a orar para Deus curar o nosso filho. Começamos a procurar pessoas para orar pelo nosso filho. E nada estava acontecendo. Esses dias atrás eu ouvi alguém falando, e é o que eu vivi, ele dizendo que pior coisa do que ser ateu, do que não acreditar em Deus, é você acreditar em Deus, mas se sentir abandonado por Ele. Não sei se você já sentiu isso, mas é o pior sentimento do mundo. Porque eu já tinha vivido antes algumas provações, mas eu sabia que Deus estava no meio. Vivi uma vez uma provação do meu filho que inchou lá na cabeça dele, ele internou, e o médico disse que teria que fazer uma cirurgia e a coisa estava pior. E eu disse para minha esposa, olha, eu vou ir para o altar, eu vou orar, vou jejuar até Deus curar o nosso filho. Mas quando nós estávamos subindo para o altar para orar e jejuar, eu me lembrei que eu era um filho de Deus. Foi na época que Deus estava trazendo uma revelação de criação. Eu disse, Senhor, eu não vou mais orar e jejuar para o Senhor curar o meu filho, porque tudo já está pronto na cruz do Calvário.
Aleluia. Eu disse, eu quero, Senhor, estar diante de Ti. E eu quero que aquela palavra que diz que o amor lança fora todo medo. Eu quero que o Senhor tire esse medo do meu coração. Eu quero me sentir tão amado a ponto de não me preocupar mais. Eu passei algumas horas queimando diante de Deus no altar. Até que eu me senti tão amado que a preocupação saiu. No outro dia de manhã, minha esposa mandou mensagem que a coisa estava mais crítica. No outro dia de novo. E aconteceu que chegou o fim de semana, o meu filho ganhou alta, mas eles disseram, olha, você tem que procurar um cirurgião para ver essa questão da cabeça dele, que está feio demais. Participamos do culto, ele estava com a cabeça inchada. Mas eu não tinha mais medo no meu coração. Sabe o que importa? O que importa para mim e para você não é a situação ao redor. É como você está diante de Deus. É o amor de Deus, sabe, que nos preenche. Eu me lembro que terminou o culto, meu filho com aquele lado da cabeça inchada. Só que eu estava calmo dentro de mim, porque eu me sentia amado por Deus. Eu me lembro que nós deitamos para dormir, fizemos uma cama na sala e deitamos para dormir. E nós fomos orar para agradecer a Deus pela cura do meu filho. Mas aparentemente ele estava pior. E começamos a orar. Não colocamos a mão na cabeça para expulsar, nós começamos a orar e agradecer a Deus. Eu fiquei apavorado porque eu ouvi, no momento parecia que estava desinchando a cabeça dele. E eu cutuquei a minha esposa e disse, olha ali o que está acontecendo. E nós ficamos apavorados, paramos de orar. E nós enxergamos diante de nós a cabeça do meu filho desinchando. Desinchando. E o milagre sendo concretizado. O amor de Deus, Ele é poderoso para trazer um milagre sobre você. Sabe, depois de um dia, uma mulher chegou até lá e crente, eu quero que você entenda que nós estamos testemunhando isso aí, para você me olhar com um olhar diferente, dizendo, eu vou buscar uma oração desse irmão aí. Uma coisa, eu não sou pastor, gente, já pastorei, eu não sou pastor. Você me chamando de irmão Leandro já está bom demais. Você não me ama. Porque eu prefiro identidade do que função. Identidade do que ministério. Uma vez eu estava trabalhando com um cara, eu estava na função de pastor, no ministério de pastoreando. Eu estava trabalhando com ele, com outro padrão, e o padrão perguntou, olha, vai na igreja desse cara aí. Eu disse, às vezes até vou na igreja dele, pois ele é bem gritão, né? Parece que é. E semanas depois ele descobriu que era pastor, na época era pastor. Eu disse, por que ele não me falou que era pastor? Eu disse, por quê? Eu teria te tratado diferente. Eu disse, mas por que não me tratou diferente sem saber que eu era pastor? Porque não dá para ver que tu é. E daí o irmão que trabalha comigo disse, cara, pois é, por que tu não falou? Eu disse, imagina, se ele já ia ficar impressionado dizendo para ele que eu sou pastor, imagina se eu dissesse para ele que eu sou o filho de Deus. Para mim isso é melhor e maior, ser filho de Deus. Como pastor, eu não tenho alguns direitos que ser filho me traz. A Bíblia diz que sendo filho de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Tudo aquilo que Jesus tem direito, eu tenho direito dele. Não é por ser pastor, é por ser filho de Deus. E o que eu estou trazendo para você essa noite não é, sabe, debaixo do ministério. Não que eu estou desonrando o ministério de pastoreio, não. Eu estou dizendo que eu sou pastor por causa disso, é porque eu sei o que é ser pastor. Eu sei o que é estar debaixo do ministério de pastoreio. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não é para você, sabe, olhar com um olhar diferente, não, é para você entender o que é você viver debaixo de uma identidade e debaixo da nova aliança, aonde não há condenação, aonde não há culpa, aonde você não é mais tocado pelo pecado. Naquela semana que meu filho foi curado, uma mulher chegou até nós, eu e minha esposa, apavorada, chorando, dizendo que tinha saído do médico, a gente tinha feito, não sei como é que é o negócio na cabeça. Uma tomografia. Tomografia. E os médicos descobriram que ela tinha uma ferida dentro do crânio do lado de dentro. E ela disse, olha, e eles disseram para mim que 3 coisas é certo, que uma das 3 vai acontecer comigo. Vou ficar louca, tetraplégica ou morrer. E isso é para esses dias. E ela querendo que nós orássemos por ela. Sabe por que eu falo isso aí? Porque eu estava falando com a minha esposa esses dias. Eu disse que está me dando uma angústia orar pelas pessoas no altar.
Porque a gente vê elas vindo, a maioria delas vindo, para terceirizar aquilo que já está na vida delas. Elas querem olhar para alguém e às vezes precisa estar mais arrumadinho, porque parece que mais arrumadinho assim é mais santo, já viu isso? Parece que está mais, sabe? Parece que é mais pentezinho. E delas procuram alguém que aparenta ser mais santo, porque a pessoa, aquilo ali vai solucionar o meu problema. Aquilo ali vai orar e Deus vai responder ele, porque não, eu já orei, não adianta mais. Quem sabe você orou como servo. Porque se você orar como filho, Glória a Deus. se você orar como filho, você vai acessar o coração de Deus essa noite. Porque você não pode mesclar a antiga aliança, a nova aliança com a antiga aliança, isso é adultério diante de Deus. A nova aliança, Paulo diz que ela é perfeita, ela é mais poderosa que a aliança da morte. E sabe aquela mulher falando, e nós, sabe o que nós aplicamos nela? Aquilo que parece que não tem mais poder hoje, se você intitular uma mensagem hoje, dizendo, olha, domingo que vem eu vou pregar sobre o amor de Deus. Algumas pessoas dizem, eu já sei que Jesus morreu no Calvário. Não, o amor de Deus, ele é poderoso e violento, capaz de mudar a tua vida e a minha vida. E nós aplicamos o amor de Deus nela, sabe que ela era ansiosa, querendo que alguém orasse por ela. Deus disse, não, você precisa entender que Deus te ama. Ah, mas eu estou com um problema. Eu disse, isso não tem nada a ver com Deus. Você precisa saber o que veio e o que não veio de Deus. Porque você vai saber que posição tomar diante disso. E nós falamos para ela do amor de Deus. Ela já era uma crente. Até o ponto de você enxergar no semblante da pessoa, pastor Nelson, que ela fica tranquila. E o problema parece não ser mais problema. Você já se sentiu isso? Problema também, mas você está tranquilo. Porque você se sente amado por Deus. E ela se sentiu amada por Deus e ia levantar e agora eu levei e disse, olha, vamos orar. Ela disse, ah, é mesmo, já me esqueci. E nós oramos, não por ela, com ela. Esse tempo atrás, o irmão me lembrou, porque ele estava junto e disse, olha, aquela oração que ele fez, e eu não acreditei que Deus ia fazer alguma coisa. Eu disse, nem eu acreditei que Deus ia fazer pela minha oração. Eu acreditei que já estava pronto, porque ele já tinha pagado pela cura dela. Glória a Deus. Eu não preciso falar para você que ela chegou uma semana depois com o resultado na mão, sorrindo, dizendo para nós, querendo, sabe, ela queria que nós tivéssemos uma reação igual a dela. Ela disse, olha aqui, ó, estou curada. Eu disse, legal. Ela disse, não tem mais nada. Eu já sabia, porque Jesus Cristo, ele é a nossa saúde. Aleluia. Você sabe dela? Glória a Deus. Eu e você precisamos estar na nova aliança. Estar em Cristo Jesus, onde não há mais condenação. Já vou terminar essa noite. Glória a Deus. Mas o que passamos com o meu filho fez nós correr atrás de pessoas, de homens de Deus de verdade. Sabe o que fez acontecer? Uma vez eu estava no hospital com meu filho, minha esposa ficou lá com ele. E eu procurei, eu estava agoniado na minha alma, eu não sabia, eu já tinha perdido Jesus no caminho. Eu já não sabia mais, sabe, mais em que ponto eu me acusava. Até eu ir no culto, não vou dizer que igreja, mas eu fui no culto que era culto de libertação dos vícios. E eu me encontrei numa fila onde tinha um monte de pessoas dependentes de química, e eu no meio deles para ser liberto da maconha, do cigarro, do crack, da cocaína. Eu nunca fumei isso. Nunca, nem experimentei, nem cigarro. Eu estava lá e o pastor, quando chegava, o pastor, dá a bucha aí. Mas não tem bucha. Pode deixar. Eu não tenho nada. O que está fazendo aqui? Se eu quero um milagre. Mas teu dia não é hoje. Eu disse, hoje tem que ser o meu dia. O problema é de nós intitularmos dias para culto, para milagres. Enquanto Jesus está. Eu me agarrei naquele homem e disse, cara, tu vai ter que me abençoar. Você está entendendo por que eu louvo a Deus desse jeito? Eu sou violento diante de Deus. Porque eu já tive necessitado. Pela vontade de Deus, pela presença de Deus, eu não achei nada. E hoje, quando eu entro nesse lugar, nesse ambiente, onde eu não sei você, mas quando eu entro ali, eu já sinto a presença de Deus. Cara, eu aproveito para orar, eu aproveito para subiar, eu aproveito para dizer, Deus, obrigado, porque o meu filho está vivo. Obrigado, Senhor, porque a morte saiu da minha casa. Obrigado, Deus, porque eu posso te cultuar. Você está vendo isso? É o que Jesus falou para aquele cara que disse fácil, se Jesus soubesse
quem é essa pecadora que está ali molhando os pés dele, ele não ia deixar. Ele disse: aquele que mais recebe, que mais é perdoado, mais se doa. Sabe por que eu adoro a Deus? Não é porque eu sou bom, é porque eu sei de tantas coisas que Deus já me livrou, e eu não posso deixar isso passar em branco. E se eu estou cutucando o meu filho, ele sabe, a natureza dele é mais paradinha. Eu disse: cara, tu precisa dar uns gritos. Senão não consigo, cara, tu precisa dar um assobião, cara. Ele nem sabia assobiar, coitadinho. Eu disse: cara, tu precisa mostrar para Jesus que tu está feliz, cara. Porque nós estamos para estar morto e Jesus nos salvou. Tu precisa mostrar isso diante de Deus, cara. Tu precisa mostrar para Deus que tu está feliz. Mas tu precisa mostrar, cara. Tu precisa fazer alguma coisa, porque, nossa, precisa dar valor aonde Deus nos tirou. Aleluia! Você entende isso? Alguém aqui já teve livramento de Deus? Alguém que já teve? Se você não teve, tudo bem. Eu nunca tive, tudo bem. Alguém já teve algum livramento de Deus? Alguém já foi curado por Jesus? Eu já fui. Alguém já foi abençoado com um casamento? Nossa, Deus aí já baixou a minha mão. Se está casado, tem que levantar a mão. Levanta a mão também. Não, nem vem. Então você tem motivo para fazer festa diante de Deus. Você não pode ficar neutro diante da presença de Deus. Porque, como eu estava falando no começo, existem momentos que Deus se manifesta pelo ambiente. A primeira vez que Deus se manifestou diante da palavra de Deus de forma visível, sendo a glória cheia dele, foi quando Moisés se preparou o ambiente para Deus. Então eu e você precisamos preparar o ambiente para Deus. E passamos por muito momento diante da aprovação, passamos diante do meu filho. Só que o que mais me marcou foi que em todos os momentos o diabo trouxe acusação diante de mim. Em nenhum momento que eu orei diante de Deus, diante da situação que eu passei com meu filho, em nenhum momento, pastor Nelson, eu orei como filho de Deus. Eu sempre orava como um miserável, como um mendigo que não, sabe, que precisava muito de Deus, de alguém necessitado, mas nunca consegui encontrar Deus como filho e ter esse relacionamento como pai. Tanto é que numa quarta-feira, quando me tiraram as preces dentro da UTI onde meu filho estava, minha esposa estava num quarto totalmente isolado, e ela sempre foi mais forte que eu diante disso. E tiraram de lá, levaram os aparelhos para dar choque, para reavivar meu filho. E eu fiquei num lugar lá de espera, onde uma mãe que tinha lá, uma jovem mãe, disse para mim: meu Deus do céu, ela perguntou a situação, eu consegui falar um pouco. Ela disse: olha, de domingo para cá, 8 crianças morreu no teu corredor, paizinho, onde tu está. Irmão, eu me desesperei. Sabe por quê? Porque eu não me encontrava como filho de Deus. Eu olhei para todos eles e disse: Senhor, eu não sou melhor que ninguém aqui. E me deu um desespero na alma. Tanto é que eu não consegui ficar lá. O bispo foi lá me buscar, liguei para ele. Foi para lá de madrugada, me buscou, não consegui ficar lá. Sabe, o problema está diante da dificuldade. É a maneira que eu e você nos portamos diante dela. Se você diante da dificuldade se porta como filho de Deus, e você sabe o que essa situação está gerando, você sabe qual a reação do pai, que reação teve diante disso. A antiga e nova aliança te dá essa oportunidade de você ter a reação certa diante de Deus. Você não é mais escravo, você não é mais um devedor diante de Deus. Quero ler agora para nós encerrar, por sendo exaustivo, mas eu quero ler em Romanos 8. Pode ficar sentado ainda. Romanos 8, versículo 1. A palavra de Deus que eu vi aqui, a versão dela é linguagem contemporânea. É mais que atualizado. Eu quero que você só não acompanhe a sua Bíblia, porque algumas palavras vão estar diferentes, mas o contexto em si é o mesmo. Diz assim, olha bem: com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo, olha só, eu quero que você receba isso essa noite como uma profecia. Sabe o que é uma palavra profética?
Foi pregado esses dias aqui. Não, foi pregado sobre o tempo. Mas uma palavra profética é uma palavra que é lançada não sobre todos, mas aqueles que recebem. Sabe, não sei se você já viu, eu estou sempre pegando palavra. O pessoal vai liberando palavra, é minha, e às vezes nem é palavra, estou pegando, sua esposa vai engravidar de ser minha, e às vezes eu digo não para os outros do lado, mas estou pegando. Eu me lembro que uma vez nós nos mudamos para Barueri, e eu fiz um vizinho meu, deixa eu ver, não tem ninguém para... Não, fiz um vizinho meu, porque eu decidi alguma coisa. Eu fiz um vizinho meu ser preso naquela semana. Eu estava reformando a minha casa e chegou um carro-som lá, uma mensagem evangélica para o cara. E a mensagem começou a abençoar, o cara se empolgou lá na mensagem e falou, falando de tal, é que essa semana Deus te abençoe e prospere. E o cara sabe. Já viu aqueles crentes que vem para a oração e fica a mão no bolso? Eu não oro para pessoas, eles não querem. E que a sua semana seja abençoada, e ele não reagiu e disse, a bênção é minha. Que a tua família seja abençoada, e ele não disse, não é para mim, isso não quer o pé. E começaram a liberar a bênção, e eu parei de trabalhar, porque é minha, e aqui é minha, sabe? Daqui a pouco, na semana, eu fui trabalhar, chegou um carro da polícia, levou o preso. O cara não recebeu nenhuma bênção, eu peguei tudo a bênção para mim, o coitado foi preso. Por isso, essa noite, eu quero que você pegue, sabe? Essa palavra que eu vou lançar sobre você, eu quero que você pegue ela. Isso é um ato profético, mas que dá certo, de verdade. Eu me lembro de uma ministração que o bispo Antônio pregou há muitos anos atrás, eu estava passando uma preocupação muito grande. E ele lançou uma palavra, sabe? Não sei se você lembra disso, mas eu lembro porque eu peguei. Ele pregou sobre a oração do Pai Nosso, e ele frisou uma parte, alguns segundos, dizendo que Jesus disse, não deixai-vos cair em tentação. E ele disse, já passou disso, olha, se Jesus disse isso, é porque ele não quer te ver em tentação. E passou. E eu peguei aquela palavra de Senhor, é para mim isso aqui. E durante a semana eu dizia para mim mesmo, o Senhor não quer que eu caia em tentação. O Senhor não quer que eu caia em tentação. E naquela semana eu recebi um milagre de Deus. Você precisa apropriar da palavra. A palavra é vida. O próprio Jesus diz que a minha palavra é espírito e vida. Você precisa pegar ela para você. Vamos lá. Olha só. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Depois você vai ver qual que é o dilema. Olha agora. Os que estão em Cristo não precisam viver mais uma nuvem escura e depressiva. Se você está em depressão, você precisa pegar essa palavra agora. Isso é para mim. Se você está passando, sabe, com aquela mentalidade de problema em problema, você precisa pegar isso aí. Porque nós dizemos que nós não precisamos mais viver numa nuvem escura e depressiva. Olha só por quê. Um novo poder está atuando. O Espírito de vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Tudo que está relacionado com pecado e morte não é mais para nós. Não tem mais ligação para nós. Sabe, nós não precisamos mais lutar contra o pecado. Porque a nova natureza que Jesus nos deu, isso aqui eu já ia para outra mensagem, mas essa nova natureza, da nova aliança que Cristo nos trouxe através da cruz do Calvário, não tem mais contaminação do pecado. Mas eu peco, mas diante de Deus não tem mais contaminação do pecado. Então agora eu posso pecar livremente. Não, Paulo diz isso. Então agora, diante da graça, eu estou livre para pecar. Não, porque a nova natureza em mim faz eu detestar essas coisas. Sabe, quando eu luto contra o pecado, quando eu começo a dar muita ênfase para ele, quando eu tenho que fazer força, sabe, para não mentir, quando eu tenho que fazer força para não focar, daí eu dou muita atenção para o pecado. Mas quando eu começo a me alegrar pela nova natureza, quando eu começo a me alegrar porque em mim não há mais condenação, porque Jesus me ama de uma maneira que Ele tirou o pecado que era para me distanciar dele. Porque hoje, irmãos, esse tempo atrás falaram sobre isso, o que nos distancia de Deus é o pecado. Hoje para nós não distancia mais, porque a Bíblia diz que Jesus já anulou tudo isso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? O pecado não pode mais te separar de Deus. O pecado não tem mais poder de te interferir na tua comunhão com o Espírito Santo. Olha só, versículo 3 ao 4. Deus acertou em cheio quando enviou o seu filho, ponto. Não tratou do problema, o bispo falou isso aí, problema, não é para falar isso aí, quase que isso. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Olha só o que aconteceu. Em seu filho Jesus,
Jesus assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. Olha só agora. O código da lei enfraquecido pela natureza humana, fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora que o código da lei pede, mas que não conseguimos cumprir por nós mesmos, é que em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitamos o que o Espírito está fazendo em nós. Sabe, em vez de lutar contra o pecado, eu não posso pecar, eu não posso. Sabe, você precisa aceitar Jesus, já me libertou disso. Assume a nova natureza. Comece a agradecer a Deus porque você não é mais o velho homem. Mas eu era irado, isso é a velha natureza. Agora você é uma nova criatura. Uma nova criatura. Jesus te formou diferente. E dentro de você, a Bíblia diz que a lei está escrita agora no seu coração. Dentro de você agora, o próprio Espírito Santo te ensina. O próprio Espírito te leva a viver de acordo com a sua vontade. Vou terminar de ler para nós orarmos essa noite. Olha só. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir sua força moral sem resultado na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão do pecado é entrar no beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para o campo aberto a uma vida livre e espaçosa. Direcionar o foco de si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus. Quando você começa a olhar para si mesmo, mas eu não posso fazer isso, mas por que eu fiz isso? Você tira o foco de Deus e você passa a ignorar o que Deus fez por você. E aqui diz, passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela mesmo que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Se coloque em pé, por favor, nessa noite. Esse assunto aqui ele é muito extenso. Passei muito pouco essa noite que eu gostaria de ter passado. Não consigo olhar aquela ministração que a pastora Maia passou ali para as irmãs do Radassa. Gostaria que vocês entrassem mais nisso aí, para você entender qual que é a tua posição diante de Deus. No começo, quando comecei o ministério, procurei achar uma fórmula certa de orar por pessoas para receber a cura. E eu me lembro que uma vez descobri que o hebraico, tanto palavras como números são a mesma coisa. É usado letra para número e para palavras. Alfa e ômega é a letra A e a letra Z, do número 1 e do número 0. E eu vi alguns ministros orando por pessoas e eles contabilizaram, dizendo número 1, receba, número 2. Eu inventei de fazer isso. E eu vi pessoas sendo curadas. Eu vi pessoas literalmente sendo curadas. E normalmente eu falo para você, não estou falando isso para atrair a atenção de vocês a mim. Estou falando isso entregando a receita de como você receber o milagre. Pode louvar a Deus aí. Eu me lembro que uma vez eu estava ministrando, depois disso eu estava ministrando num lugar onde uma mulher tinha passado por muitos lugares para receber um milagre, tinha problema na coluna, não conseguia caminhar. Novamente falo isso porque Deus está sobre vocês. A bondade de Deus está sobre vocês. E ela veio para o mundo onde eu estava ministrando e naquele dia eu falei para ela sobre filiação, para as pessoas sobre filiação, sobre que eles podiam receber um milagre aonde eles estavam. Eu falei, onde você estiver, coloque a mão lá onde está doendo, aonde está a doença, e você mesmo repreende o milagre que vai acontecer.
Essa mulher não era cristã e ela cutucou a irmã que tinha trazido ela e disse: olha, eu já fui em tantos lugares, as pessoas oravam por mim e eu não recebi nada. Quanto mais agora, se eu orar por mim, claro que eu não vou receber. Só que novamente nós aplicamos o quê? O amor de Deus. Tiramos aquela, sabe, aquela capa de eu não posso, eu sou muito pecador. Não. Até o ponto que nós enxergamos no rosto dela que ela se sentiu amada por Deus e não diferente de mais ninguém. Ela colocou a mão sobre o seu quadril e começou a correr pela igreja curada. E sabe o que ela falou para mim? Nossa, eu fiquei tão feliz porque Deus me ouviu. Ela disse: se vocês orassem por mim, eu ia ficar feliz, mas não ia ficar tão feliz como agora que eu sei que Deus pode me ouvir. Ela disse uma coisa: o meu esposo vai estar doente, eu ia te convidar para orar por ele lá, mas eu não preciso mais. Eu vou orar por ele e Jesus vai curar ele. Amém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Eu nem falei para ela que ela tinha que aceitar Jesus. Ela foi orar pelo marido. Gente, não é errado você vir aqui na frente, sabe, buscar uma oração, pedir uma oração. Mas você precisa entender que Jesus não olha para você diferente do que olha para os ministros que olham para você. Você não é diferente de nenhum de nós. Ele te dá atenção devida quando você se coloca no seu lugar de verdade, de filho de Deus. Eu gostaria que essa noite, aí onde você está, você fizesse uma oração. Mas antes dessa oração, eu gostaria que você pedisse a Deus. Pedisse a Deus para que você sentisse essa graça de ser filho de Deus. Feche os olhos, por favor. Eu quero que você repreenda todo espírito de acusação que está lhe acusando dia após dia, anos após anos. Eu quero que você repreenda esse espírito de inferioridade que faz você se sentir menor que os outros, que faz você se sentir órfão diante de Deus. Sabe aquela oração de miserável? Senhor, eu conferência, Senhor, eu sou miserável. Não, gente. Você é um filho de Deus comprado pelo sangue de Jesus. Você tem valor. Paulo disse que nós fomos comprados por bom preço. Jesus te ama. E Ele quer o melhor para você. Mas por que isso não aconteceu? Porque precisamos estar de acordo com essa nova aliança. E essa nova aliança não é por esforço humano. Quem sabe até agora você se esforçou para agradar a Deus, para trazer Deus para o teu lado, e você não notou que Ele já estava do teu lado. Ele sempre esteve do teu lado. Sabe, depois que eu passei por tudo isso que eu passei com meu filho, teve uma vez que ele veio e levou dentro da minha alma: o Senhor estava comigo o tempo todo e eu não percebia. O Senhor estava comigo o tempo todo e eu não consegui notar isso. Se eu tivesse notado que Deus estava comigo, irmão, teria sido diferente. Eu teria gastado menos de ir contra pessoas para orar por mim. Eu teria gastado menos em ofertas e eu não conseguia dar. Mas eu queria chamar a atenção de Deus e dizer: olha, é o meu culto. Eu estou dando porque eu quero chamar a atenção. Eu podia ter economizado isso para comer um lanche com minhas crianças. Sabe, eu podia ter dado mais valor ao momento diante de Deus. Eu podia ter passado menos vergonha de um pastor me pedindo a bucha de maconha, um pino de cocaína, não bebo, deu até vontade de ter para dar para ele, porque ele insistiu demais. Vocês estão entendendo? Quando você vive a tua identidade, ninguém pode atrapalhar a sua caminhada aqui. Esses dias alguém tentou me atrapalhar a minha caminhada, dizendo que o meu louvor, que a minha adoração era uma lambança. Sabe, na hora eu quase quis ficar tristinho, sabe? Então até um sistema de chorinho. Eu pensei: quem vai fazer festa para Jesus sou eu. Quem quer agradar Ele sou eu. Você está entendendo? É você e Deus esse momento. Uma adoração aqui no altar, por favor. E nesse momento, nessa nova aliança, a Bíblia diz
que o que era velho já se passou. Eis que tudo se resolveu. Quem sabe você já entregou a vida para Jesus faz 1 ano, 2 anos, mas você nunca viveu isso. De acordar como santo, de deitar como santo, de viver sem acusação, sem culpa diante de Deus. Isso é horrível. Viver uma vida debaixo de acusação, se sentir pecador. E hoje, se eu perguntasse para vocês hoje, quantos aqui são pecadores, a maioria de nós iria levantar as mãos. Mas João diz que aquele que peca e continua no pecado, ele é de quem? Ele é de quem? Do diabo. E se eu falasse isso para você agora e parasse por aí, você ia ficar aterrorizado, você ia dizer, meu Deus, eu sou do Satanás, porque eu já passei isso. Eu pensei, nossa, eu sou do diabo. Mas eu quero que você saiba que Jesus não te chama de pecador. Jesus não te chama de pecador. Você agora é filho e filha de Deus. Uma oração. Aleluia. E você ora nesse momento. Senhor Deus e Pai do céu. Uau. Ele me conta, me ensinou Isso. que me libertou Diga para Deus. dos meus Senhor, inimigos, eu quero esse sentimento de filiação essa noite. Eu quero me sentir um filho, uma filha. Eu não aceito mais ser servo de Deus. Eu não aceito mais ser servo. Nem ser amigo, eu quero ser filho. Porque é isso que Deus sangue me faz. Ser filho de Deus. eu não sou mais escravo do medo. O que você é? Sou filho. Vamos de novo, eu não sou mais escravo mesmo. Eu não sou mais. Vamos. Diga para você mesmo, eu não sou mais escravo mesmo. Sou filho de Deus. Continua. Até você acreditar. Até você acreditar. Você é uma filha de Deus. Sou filho. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Eu não Não sou mais escravo. Não importa se você sabe da situação. Deus quer trazer esse sentimento de filha. De filha. Ele nunca te chamou menos que isso. Nunca te chamou menos que isso. Não importa a situação. Não importa o que está acontecendo. Deus está falando no meu ouvido que você é uma filha dele. Você é uma filha dele. Você é uma filha dele. Você está entendendo? Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Vamos lá. Você precisa sentir isso na tua alma. Você precisa sentir isso na tua alma. Escolhido foi Você precisa sentir isso. Você precisa sentir isso. de novo nasci. Uau! Espírito Santo. O seu sangue comprou. Espírito Santo. Eu não sou mais escravo. Diga para esse mesmo. Sou filho de Deus. Diga para Deus. Vamos. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Espírito Santo. Sou filho de Deus. Preciso dos ministros que me ajudem agora. Os ministros da casa. Pastores, ministros da intercessão. Para nós orarmos. Uau! E a única oração que nós vamos fazer essa noite é para que a sua mente venha a ser desprendida desse pensamento de servo, de escravo,
dessa acusação que está na tua alma. Eu quero que venha aqui na frente somente pessoas que são afrontadas por essa acusação dia após dia, que dificilmente se sente filho e filha de Deus, que sempre tem uma acusação de algo tentando trazer vergonha a você, que tenta trazer complexo de inferioridade. Eu quero que você venha na frente, por favor. Nós vamos orar para que esse sentimento seja tirado da tua alma, para que você venha viver essa identidade de filho de filha, para você conquistar diante de Deus. Se isso vem à frente, eu quero que você venha. Você que tem esse sentimento, eu quero que você venha, por favor. Isso não pode ficar na sombra. Porque quando você se sentir filho, filha de Deus, quando você agir e reagir diante dessa identidade, você vai conquistar territórios. Você vai conquistar, você vai conquistar. Os ministros, por favor, fiquem aqui na frente, os ministros, por favor, onde estão? E você que tem esse sentimento, venha rápido, por favor, para nós orarmos por você. Isso sai essa noite e a conquista também. Vamos lá, irmãos, orar, os ministros, por favor. Isso. Você que tem esse sentimento, venha, não fique com medo. Eu quero que você venha. Porque é isso que tem impedido muitas pessoas de receber o milagre. Porque é se sentir inferior, esse complexo de inferioridade. Venha rápido, rápido, por favor. Uau, Espírito Santo. Ser ministrados, venham mais à frente, até esses irmãos e nossas Vamos orar, os pastores, por isso, pode orar. Oração, o fim dessa acusação, o fim dessa acusação. Uau, uau, tem pessoas prontas para